paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical da nossa querida CPAD, a editora do povo de Deus. Hoje as lições de jovens, estamos tratando sobre Jesus Cristo voltará, escatologia, quarto trimestre de 2021. É a lição número 12, mas antes de darmos início, não esqueça, já pegue o seu dedinho santo, já deixa aqui embaixo o seu gostei, se inscreva no canal e mande essa videoaula para as pessoas que você ama, para que elas também sejam abençoadas por Deus. E não se esqueça de incentivar seus amigos, familiares, a se inscreverem no canal do professor Álvaro Bruno, para nós invadirmos os 4 cantos da terra com a palavra de Deus. Vamos lá então, lição número 12, 19 de dezembro de 2021. O destino final dos mortos. O texto do dia se encontra em Hebreus, capítulo 9, versículo 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. A síntese é: o destino final de toda a humanidade dependerá das suas escolhas. Deus, porém, deseja que todos se convertam e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Os objetivos dessa aula: primeiro, explicar para onde os mortos vão. Segundo, mostrar como se dará a ressurreição dos mortos. E terceiro, saber que haverá diferentes tipos de ressurreição. O texto bíblico se encontra em 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 12 ao 20. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Então aqui nós vamos observar o destino final dos mortos. Na lição passada nós vimos o julgamento final, novos céus e nova terra. Hoje nós vamos ver o destino final dos mortos. Na introdução ele diz: a palavra de Deus descreve o estado final dos ímpios e também dos justos. Porém, Deus concedeu ao homem o livre arbítrio, ou seja, onde passaremos a eternidade é uma escolha nossa, é uma escolha individual. Quem vai tomar essa decisão, em última instância, é a própria pessoa. Só existem 2 caminhos, céu
ou inferno. Infelizmente, muitos escolhem entrar pela porta espaçosa, o caminho mais largo. Esse caminho pode até parecer ser o mais fácil, mas ao final ele conduz à perdição. Vamos ver essa referência bíblica que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 7, e o versículo 13 e 14. Você abra aí a sua Bíblia de Estudo Pentecostal e eu abro aqui a minha Bíblia de Estudo Pentecostal, a melhor Bíblia de estudo do Brasil. Mateus 7, 13 e 14, ele diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então, muitas pessoas estão decidindo pelo caminho mais fácil, mas esse caminho mais fácil leva à perdição. No tópico primeiro, ele diz: para onde vão os mortos? Onde ficam as pessoas que morrem? Número 1, o enigma da vida e da morte. A vida não surgiu do acaso, mas pela ação de Deus, ou seja, Deus criou a vida. O Todo-Poderoso criou o homem e a mulher e os colocou no jardim do Éden, pois ele havia estabelecido um maravilhoso projeto para a raça humana, em que não haveria angústia, sofrimento ou morte. Essa realidade aqui acontecia lá no jardim do Éden, antes do pecado. Entretanto, Adão e Eva pecaram e perderam a comunhão com Deus. Daí o cristianismo, que é o poder da religião de religar o homem a Deus. Esse é o objetivo pelo qual nós andamos com Deus, nós aceitamos a Cristo como um Salvador, recebemos o Espírito Santo, que é justamente para recompor essa comunhão perdida entre Deus e o homem. A morte entrou no mundo por intermédio do casal. Romanos 5 e 12. Se você virar a sua Bíblia e um pouquinho as páginas, vai em Atos dos Apóstolos, logo depois tem Romanos capítulo 5 e o versículo 12. O apóstolo Paulo diz o seguinte: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então a morte era o que Deus havia dito a Adão e Eva que aconteceria se eles comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, e eles desobedeceram. Então a morte entrou no mundo por intermédio de Adão e Eva. A recompensa deles pelo pecado, segundo o comentário bíblico pentecostal, agora eu cito esse comentário, era tanto física quanto espiritual, porque o seu corpo retornaria à terra, e espiritual, porque seu corpo seria excluído da presença de Deus. Então, aqui nós temos a morte física, a vida cessaria a partir do pecado, e a morte espiritual, que seria a exclusão da presença de Deus na vida do homem. Então esse é o enigma aí que envolve a vida e a morte, tá? No número 2, nós temos o estado intermediário dos salvos. Então vamos falar primeiro dos justos. E aí ele diz: o que é o estado intermediário? Como podemos defini-lo?
Então agora vai o que nós cremos, né? O que está de acordo com a crença da nossa denominação, segundo a interpretação da Bíblia. Cremos que o estado intermediário é uma circunstância entre a morte física e a ressurreição, tanto dos salvos como dos ímpios. Então, toda pessoa que morre, quem morre com Cristo ou quem morre sem Cristo, né, ele vai ficar num ambiente aguardando, né, a terminação de todas as coisas, né, o final da escatologia. Tanto os salvos como os ímpios, eles vão ficar no estado intermediário. Aí os salvos em Jesus Cristo e os ímpios terão destinos diferentes. É o que nós cremos pela Bíblia. Nós acabamos de ler Mateus 7, 13 e 14. Quem escolhe o caminho mais fácil, a porta larga, esse vai para a perdição eterna. Quem decide andar com Jesus, entregar sua vida para Jesus, receber o Espírito Santo, esse vai entrar pela porta estreita. Então, os salvos e os ímpios terão destinos diferentes, de acordo, e aí ele vai citar João, capítulo 5, 28 e 29, quando ele diz assim: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros, ou seja, que estão mortos, ouvirão a sua voz, ouvirão o chamado de Deus. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, para viver eternamente. E os que fizeram o mal para a condenação eterna. Então, isso aqui são palavras de Jesus. Os que fizeram bem têm um destino. Os que fizeram mal têm um outro destino, que é a condenação. Então, após analisar acerca do que a Bíblia afirma a respeito do destino dos mortos, podemos afirmar, então, primeira conclusão, que não existe purgatório, não existe esse estado intermediário de purificação, não existe o sono da alma, ou seja, as pessoas estão num lugar, mas elas estão inconscientes, elas estão dormindo. Nós não cremos pela Bíblia dessa maneira, e não existe tampouco reencarnação, ou seja, a pessoa morre e ela volta à vida em outro corpo, em outra situação, para se purificar, para entrar na eternidade. Então, não, pela Bíblia não tem isso. Nós nos baseamos em Hebreus 9, 27. Depois da morte, segundo esse texto, que é inclusive o nosso texto áureo, nosso texto do dia, depois da morte segue o juízo divino. Segue-se o juízo, ou seja, a pessoa, dependendo, e nós lemos lá na síntese, tá? O destino final de toda a humanidade dependerá da própria escolha de cada um, que é a questão do livre-arbítrio. O homem e a mulher, ele tem esse poder de decidir, em última instância, qual será o seu futuro. Ainda que alguns não gostem de ouvir isso, mas essa é a verdade, tá? Depois da morte, os salvos pela fé em Jesus Cristo vão para o paraíso, também chamado de seio de Abraão, na parábola do rico e Lázaro. Lucas capítulo 16, 22, essa parábola, como você, estudante aqui já das videoaulas do canal do professor Álvaro Bruno, nós já vimos sobre isso. Essa parábola do rico e Lázaro, que Jesus conta aqui em Lucas 16, a partir do versículo 19 até o 31, apesar do nome de parábola, ela não pode ser considerada literalmente uma parábola, porque essa parábola aqui contém nome de personagens, e nas parábolas, segundo a literatura, nas parábolas originais, os personagens, eles são
inomináveis, eles não têm nome, e essa daqui tem. Isso daí é uma razão importantíssima para você pensar. Então, em Lucas, na parábola do rico e Lázaro, diz assim, no versículo 22, e aconteceu, mostrando o destino desses dois, que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Ou seja, cada um teve um destino diferente. Em Lucas 23, quando Jesus estava crucificado ali na cruz, junto com os dois ladrões, no versículo Lucas 23, 42 e 43, diz assim, e disse o ladrão a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Então veja que esse ladrão se arrependeu, reconheceu que Jesus era o Messias, Jesus era o Cristo, e ele faz esse pedido e Jesus diz, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Então foi o destino daquele ladrão. Então nós vemos aqui que os salvos vai para um lugar, que é seio de Abraão ou paraíso, e os perdidos vão para outro lugar. Tanto que o mendigo ele é levado ao paraíso e o rico ele simplesmente é sepultado, nem diz para onde ele foi levado. Então, a história narrada por Jesus, lá em Lucas 16, nos mostra que Lázaro teve uma vida de dor e sofrimento neste mundo. Seu corpo era coberto de feridas e tinha que mendigar para sobreviver. O texto bíblico nos ensina que os justos também sofrem nesta vida. Jesus disse que neste mundo teríamos aflições, porém tudo indica que, apesar das dificuldades, Lázaro se manteve fiel a Deus e não permitiu que as dificuldades o fizessem desviar do caminho que leva ao céu ou ao seio de Abraão. E aí, ali no paraíso, no seio de Abraão, Lázaro foi consolado e recompensado, desfrutando de um destino maravilhoso. Então nós temos aqui um homem que, apesar de todo o sofrimento aqui na terra, manteve-se fiel a Deus e por isso foi levado ao paraíso. Tá? Número 3, o estado intermediário dos ímpios. Então vimos aqui o estado intermediário dos salvos, agora o estado intermediário dos ímpios. O estado intermediário dos ímpios igualmente ocorre em plena consciência. Em plena consciência. Inclusive acerca das coisas que aconteceram na terra. Vamos ver isso na Bíblia. Volte aí a sua Bíblia Sagrada, algumas páginas até o capítulo 16, Nós observamos, por exemplo, no capítulo 16, versículo 19, esse camarada, esse rico vivia esplendidamente, tá? Mas aí, versículo 23, lá no Hades, para onde foi esse rico ímpio, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então eles estavam conscientes. No versículo 24, e clamando disse, Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. E aí Abraão responde para ele. Então veja que aqui é um local de consciência. Tá? Esse injusto, esse ímpio no Hades, no local, preparado para quem está perdido, ele estava consciente. Então, quando os justos morrem, são levados pelos anjos ao paraíso.
Mas quando os ímpios morrem, eles vão imediatamente para um lugar denominado em grego Hades, que é comumente traduzido como inferno. Por isso que esse rico, no versículo 23, ele já vê ali o sofrimento, olha lá, estando em tormentos. Ele já tem essa consciência do sofrimento. Então, o estado intermediário dos ímpios é o Hades, tá? É o que nós chamamos de inferno. Então ele coloca aqui, pense, podemos escolher onde queremos passar a eternidade? É uma pergunta. E a resposta é, o destino de cada pessoa é definido até a hora da morte, até o momento da morte, pela forma como as escolhas foram feitas, se ao lado de Cristo ou se não. Então, se a pessoa está ao lado de Cristo, se ela escolheu andar com Cristo nesta vida, o destino final dela será a vida eterna, será o paraíso depois da morte. Se ela escolheu viver a vida dela independente de Jesus, então ela fez a escolha dela por passar a eternidade em outro lugar que a Bíblia chama de inferno de Hades. Vamos ao tópico número 2. A esperança para um mundo desesperançado. O que significa isso? Corpos que nunca envelhecem, enfraquecem, param de funcionar, nem se deterioram. É isso que acontecerá com aqueles que ressuscitarão para a vida eterna. Então, a vida eterna, ela será muito melhor, acreditamos, do que o próprio Éden, do que o próprio paraíso. Nós já estudamos um pouquinho sobre o milênio, já vimos que vai ser um período de 1000 anos em que a terra estará restaurada, em que haverá fartura de víveres, de alimentos, as pessoas terão vidas extremamente felizes, mas ainda não é a eternidade. Na vida eterna, quando os corpos ressuscitarem, lá esses corpos nunca mais vão envelhecer, esses corpos nunca mais vão enfraquecer, nunca mais vão se deteriorar e nunca mais vão parar de funcionar. Então veja que a vida eterna é um outro nível de vida, tá? O fato de que Jesus ressuscitou e que nós um dia também ressuscitaremos é a nossa expectativa. Vamos lá para a primeira carta de Pedro, logo depois aí de Hebreus, capítulo 1, 1 Pedro, capítulo 1, e o versículo de número 3. Diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então veja que essa é a nossa expectativa. Se Jesus ressuscitou, nós que andamos com Jesus também ressuscitaremos através dele. Existe uma esperança de vida eterna para aqueles que entregam suas vidas a Jesus Cristo e procuram vivê-la segundo a sua palavra. Não basta só entregar a vida para Jesus, tem que viver de acordo com os mandamentos de Jesus, de acordo com o Evangelho de Cristo. Uma das temáticas principais dos ensinos e pregações dos apóstolos era a ressurreição de Jesus Cristo. Essa é a temática principal, porque se Jesus não ressuscitou, nada mais vale a pena, mas essa é a base. Não apenas que ele morreu na cruz do Calvário, mas que ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Então essa é a nossa esperança para a nossa vida e é a nossa esperança para esse mundo
tão sem esperança e mergulhado em trevas. Número 2, a promessa da ressurreição. No Evangelho de João, o Senhor prometeu que um dia ressuscitaremos. Vamos ver Evangelho de João, capítulo 6, o versículo 40, que diz assim: porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então veja, são palavras de Jesus. Versículo 44. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Versículo 45. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Então veja que há uma promessa de que Cristo, que foi o primeiro que ressuscitou e está no céu, né, ele ressuscitará todos aqueles que o seguem. Então, bem como a promessa da ressurreição também é afirmada pelo apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 15, 34. Se você for um pouquinho para frente, abra sua Bíblia de Estudo Pentecostal, a melhor Bíblia de Estudo do Brasil, e vamos ler juntos 1 Coríntios 15, 34, que diz assim: vigiai justamente, não pequeis. 15:34, isso. Porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo para vergonha vossa. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Insensato, o que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. Então todos têm que morrer para ter a oportunidade da ressurreição. Insensato, e quando semeais, não semeais o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou doutra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e outra a carne dos animais, e outra dos peixes, e outra a das aves. 40. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra a dos terrestres. E aí ele vai tratando desse assunto até chegar no versículo 44. Semeia-se corpo animal, ressuscita-se corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Então, nosso corpo é um corpo considerado animal, tá? Um animal racional. Esse vai morrer para depois nascer o corpo espiritual, vai ressuscitar o corpo espiritual. É o mesmo corpo, só que transformado, arrancado de toda a incorrupção e já livre da morte para sempre. Nunca mais esse outro corpo irá morrer. Então é isso que Paulo está ensinando aqui em 1 Coríntios 34 a 44. Abraão, por exemplo, ofereceu a Isaque porque considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Hebreus 11, 18. Os mártires da fé, que nós já fizemos menção dele no período da grande tribulação. Se você perdeu essa aula, meu filho, clique aqui embaixo na playlist, dê uma olhadinha, com certeza você vai aprender sobre os mártires da grande tribulação. Então eles preferiram, ou melhor dizendo, preferirão morrer, nós já passamos essa aula, a negar a Cristo, porque tinham a esperança da ressurreição. Então todas as pessoas ao longo da história da humanidade que morreram sem negar a Cristo, essas pessoas criam e creem
na ressurreição. Por isso que morrer para elas tanto fazia, desde que elas não negassem a Cristo. Então essa é uma promessa da ressurreição, é praticamente a base da fé cristã. A ressurreição de Cristo e futuramente a ressurreição de todos que servem a Cristo. Número 3, a morte, entre aspas, da morte. Então a morte ela vai morrer, tá? No final, o inferno entregará os mortos que estiverem ali, porque o inferno ele não é o destino final, até o próprio inferno será lançado num lago de fogo, será um outro local. Então ele está dizendo, no juízo final, o inferno entregará os mortos que estiverem ali e todos os ímpios serão julgados de acordo com as suas ações. Então esse inferno de hoje ele é um estado intermediário dos ímpios. Ainda não é o final para eles. Eles já estão lá sofrendo, mas ainda não é o final. Eles estão no inferno. Segundo Apocalipse, capítulo 20, versículo 14, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então, a morte, o inferno, o pecado e o diabo, eles serão lançados no lago de fogo e enxofre, juntamente com todos os seguidores do diabo, todos os ímpios, e aí será a morte, aí será o castigo, o sofrimento eterno. Vamos lá, pensando, é certo dizer que a morte será lançada no lago de fogo se ela não é uma pessoa? Então veja, né? Se ela não é uma pessoa, como é que ela vai ser lançada? Ponto importante, a Bíblia diz que a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo, a fim de que compreendamos que, diante da extinção do mal, morte e inferno não mais existirão. Então, esses elementos do mal, né, tudo que compõe o mal, o pecado, a morte, o inferno, o diabo, tudo isso será lançado num local apropriado e ali sofrerão eternamente, segundo a nossa interpretação bíblica. Número 3, tipos de ressurreição. Primeiro, Cristo, as primícias dos que dormem. Então, Cristo foi o primeiro a ressuscitar. Assim como Jesus ressuscitou dos mortos, nós, os justos, seguidores de Cristo, também um dia ressuscitaremos para a vida eterna. Já vimos isso um pouquinho lá atrás. A Bíblia diz que a morte entrou no mundo por intermédio de um único homem, que nós já sabemos que é Adão e Eva. Adão, e que a ressurreição só é possível também por intermédio da encarnação, morte e ressurreição de um único homem e ser perfeito, que é Jesus Cristo de Nazaré. Então, ele é o homem perfeito, ele veio a este mundo, né? Deus encarnou, Emmanuel conosco, ele morreu e ele ressuscitou. Tá? Então, essa é a base da nossa fé, porque ele ressuscitou, nós seremos também ressuscitados futuramente. Número 2, a ressurreição dos justos, que somos nós. A primeira ressurreição se refere à ressurreição dos justos. Quem são os justos? Aqueles que morreram em Cristo, que viveram nesta vida seguindo a Cristo e obedecendo seus mandamentos. Esses são os justos. Então, essa é a primeira ressurreição. Depois de 7 anos, que é o período da grande tribulação, os mártires cristãos da grande tribulação, por ocasião da vinda gloriosa de Jesus, vão ressuscitar também. Vejamos isso aí em Apocalipse capítulo 20. Abra sua Bíblia de Estudo Pentecostal, né? Apocalipse capítulo 20, o versículo 4 e o versículo 6. Versículo 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado
o poder de julgar e via as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, esses são os mártires que foram degolados no período da grande tribulação e ressuscitaram para viver no milênio, para reinar com Cristo no milênio. Versículo 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos, que são esses que vão ressuscitar para reinar com Cristo durante 1000 anos. E aí ele coloca, finalizando essa parte, os cristãos que foram martirizados na grande tribulação, embora não estivessem preparados no arrebatamento, por isso não subiram naquela ocasião. Aqui ele está fazendo um adendo acerca das pessoas, provavelmente que eram cristãs ou não eram cristãs, né? E viveram de qualquer maneira e não subiram no arrebatamento da igreja. Então eles foram deixados aqui e atravessaram o período da grande tribulação. E entendendo que houve o arrebatamento, elas então, durante a grande tribulação, elas não negaram a Cristo, elas preferiram morrer, entregar o seu próprio sangue, mas não negaram a Cristo. E esses são os mártires. Então eles aproveitaram a segunda chance dada por Deus no período da grande tribulação. Agora, porém, entrarão definitivamente com o Senhor. Entrarão e ficarão definitivamente com o Senhor. O clamor de parte deles será respondido. Então eles vão clamar no capítulo 6, de Apocalipse, se você puder voltar um pouquinho. Apocalipse 6, 9 a 11, diz assim: e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, não negaram a Cristo. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então eles estavam cobrando que Jesus fizesse justiça. E a cada um foi dado uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram mortos. Então haveria ainda outros que sofreriam martírio, após eles. Então, o clamor da parte deles, então, será respondido e Jesus fará justiça. Último subtópico 3, a ressurreição dos perdidos, ou dos injustos, ou dos que não obedeceram à palavra de Deus. Diz assim: a ressurreição dos mártires da grande tribulação encerrará a primeira ressurreição, mas haverá outra ressurreição após o milênio. Então, depois daquele período de 1000 anos, haverá outra ressurreição. Qual será? A ressurreição da condenação ou a ressurreição dos injustos, às vésperas do juízo final. Então, depois do milênio, o diabo vai ser solto e logo depois, então, nós teremos aí a ressurreição dos injustos para o juízo final. Ninguém será definitivamente julgado e condenado sem antes esse julgamento final. Todos terão direito à ampla defesa e saberão por que estão sendo condenados.
É isso que esse juízo final tem por objetivo. Então, nessa ocasião, os maus, à exceção da trindade satânica, o diabo, o falso profeta e a besta, né? A exceção, os maus ressuscitarão para comparecer perante o Senhor Jesus no grande trono branco. Se você ainda não estudou sobre o trono branco, você com certeza vai ter um coração bem temeroso, tá? Porque esse assunto é muito palpitante. Então, esses maus, essas pessoas que não obedeceram o Evangelho de Cristo, que não seguiram a Cristo durante esta vida, elas ressuscitarão para participar do grande juízo final, o grande trono branco. E aí ele manda a gente pensar que venhamos permanecer fiéis ao Senhor até o fim. Ponto importante. Neste mundo enfrentamos dores e sofrimentos, mas um dia viveremos eternamente diante do Senhor. Isso aqui é muito maravilhoso. Então, nós hoje terminamos a lição número 12 do dia 19 de dezembro de 2021, o destino final dos mortos. Espero que esta aula tenha te abençoado, como tem me abençoado. Já deixa aqui embaixo o seu gostei, um abraço apertado e até a próxima, se Deus quiser.